Quincas Borba, Machado de Assis. Capítulo 173. Com que o Teófilo está ministro, exclamou Carlos Maria, e depois de um instante, creio que dará um bom ministro. Você queria ver-me também ministro? Se você gostasse, que remédio? De maneira que, por teu voto, não era? Perguntou Carlos Maria. Que hei de responder? Pensou ela, escrutando o rosto do marido. Ele, rindo, confessa que me adorarias, ainda que eu fosse uma simples ordenança de ministro. Justamente, exclamou a moça, lançando-lhe os braços aos ombros. Carlos Maria afagou-lhe os cabelos e murmurou sério. Bernadotte foi rei e Bonaparte imperador. Você queria ser a rainha mãe da Suécia? Maria Benedita não entendeu a pergunta, nem ele a explicou. Para explicá-la, seria mister dizer que possivelmente trazia ela no seio um Bernadotte, mas esta suposição significava um desejo, e o desejo uma confissão de inferioridade. Carlos Maria espalmou outra vez as mãos sobre a cabeça da mulher, com um gesto que parecia dizer: Maria, tu escolheste a melhor parte. E ela pareceu entender o sentido daquele gesto. Sim, sim. O marido sorriu e tornou a revista inglesa. Ela, encostada à poltrona, passava-lhe os dedos pelos cabelos, muito ao de leve e caladinha para não perturbá-lo. Ele ia lendo, lendo, lendo. Maria Benedita foi atenuando a carícia, retirando os dedos aos poucos, até que saiu da sala, onde Carlos Maria continuou a ler um estudo de Sir Charles Lyell, M.P., sobre a famosa estatueta de Narciso, do Museu de Nápoles. Capítulo 174. Quando Rubião foi à casa de Dona Fernanda, à tardinha, ouviu do criado que não podia subir. A senhora estava incomodada. O senhor estava com ela. Parece que esperavam um médico. O nosso amigo não teimou e retirou-se. Era ao contrário. Era o senhor que estava doente e a senhora que o acompanhava. Mas o criado não podia trocar o recado que lhe deram. Outro criado desconfiou. É certo que o doente fosse ele, e não ela, porque o vira entrar abatido. Em cima, no quarto deles, havia algum rumor de vozes, ora alto, ora baixo, com intervalos de silêncio. Uma criadinha que subira pé ante pé, desceu dizendo que ouvira lastimar-se o amo. Provavelmente a senhora estava perdida. Embaixo, um palavrear surdo, ouvidos compridos, conjeturas. Notavam que de cima não pedissem água, qualquer remédio, um caldo ao menos. A mesa posta, o criado engravatado, o cozinheiro orgulhoso e ansioso. Justamente, um dos melhores jantares. Que era? Teófilo tinha ainda o gesto abatido com que entrou. Estava sentado em um canapé, sem colete, olhos fixos. Ao pé dele, sentada também, segurando-lhe uma das mãos, Dona Fernanda. Pedia-lhe que sossegasse, que não valia a pena, e inclinava-se para ver-lhe o rosto. Chamava-o para si. Queria que ele encostasse a cabeça ao ombro dela. Deixa, deixa, murmurava o marido. Não vale a pena, Teófilo, pois agora um ministério valerá tanto um cargo de pouco tempo, cheio de desgostos, insultos, trabalhos. Para quê? Não é melhor a vida tranquila? Vá que haja injustiça. Creio que sim. Você tem serviços, mas será tamanha perda assim? Anda, querido, sossega. Vamos jantar. Teófilo mordia os beiços, puxando uma das suíças. Não ouvira nada do que a mulher dissera, nem exortações, nem consolações.
Ouvir as conversas da noite anterior e daquela manhã, as combinações políticas, os nomes lembrados, os recusados e os aceitos. Nenhuma combinação o incluiu, posto que ele falasse com muita gente acerca do verdadeiro aspecto da situação. Era ouvido com atenção por uns, com impaciência por outros. Uma vez, os óculos do organizador pareceram interrogá-lo. Mas foi rápido o gesto e ilusório. Teófilo recompunha agora a agitação de tantas horas e lugares. Lembrava os que o olhavam de esguelha, os que sorriam, os que traziam a mesma cara que ele. Para o fim já não falava. As últimas esperanças estalavam-lhe nos olhos como lamparinas de madrugada. Ouvir os nomes dos ministros. Fora obrigado a achá-los bons. Mas que força não lhe era preciso para articular alguma palavra? Receava que lhe descobrissem o abatimento ou despeito, e todos os seus esforços concluíam por acentuá-los ainda mais. Empalidecia, tremiam-lhe os dedos. Capítulo 176. Anda, vamos jantar, repetiu Dona Fernanda. Teófilo deu um golpe no joelho, com a mão aberta, e levantou-se, dizendo palavras soltas e raivosas, andando de um lado para outro, batendo o pé, ameaçando. Dona Fernanda não pôde vencer a violência daquele novo acesso. Esperou que fosse curto, e foi curto. Teófilo chegou-se a uma poltrona, sacudiu a cabeça e caiu outra vez prostrado. Dona Fernanda pegou de uma cadeira e sentou-se ao pé dele. Tem razão, Teófilo, mas é preciso ser homem. És moço e forte. Tens ainda futuro, e talvez grande futuro. Quem sabe se entrando agora no ministério, não perderias mais tarde. Entrarás em outro. Às vezes, o que parece desgraça é felicidade. Teófilo apertou-lhe a mão, agradecido. É perfídia, é intriga, murmurava ele, olhando para ela. Eu conheço toda essa canalha. Se eu contasse a você tudo, tudo. Mas para quê? Prefiro esquecer. Não é por causa de uma miserável pasta que estou aborrecido, continuou ele depois de alguns instantes. Pastas não valem nada. Quem sabe trabalhar e tem talento pode zombar das pastas e mostrar que é superior a elas. A maior parte dessa gente, Nanã, não me chega aos calcanhares. Disso estou certo, e eles também. Súcia de intrigantes, onde acharão mais sinceridade, mais fidelidade, mais ardor para a luta? Quem trabalhou mais na imprensa, no tempo do ostracismo? Desculpam-se. Dizem que os gabinetes já vêm organizados de São Cristóvão. Ah, eu quisera falar ao imperador. Teófilo, Teófilo, eu diria ao imperador, Senhor, Vossa Majestade não sabe o que é essa política de corredores, esses arranjos de camarrilha. Vossa Majestade quer que os melhores trabalhem nos seus conselhos, mas os medíocres é que se arranjam. O merecimento fica para o lado. É o que lhe hei de dizer um dia. Pode ser até que amanhã. Calou-se. Depois de longa pausa, ergueu-se e foi ao gabinete de trabalho, que ficava ao pé do quarto. A mulher acompanhou-o. Era já escuro. Acendeu o bico de gás e circulou pelo gabinete os olhos velados de melancolia. Havia ali 4 largas estantes cheias de livros, de relatórios, de orçamentos, de balanços do tesouro. A secretaria estava em ordem. 3 armários altos, sem portas, guardavam os manuscritos, notas, lembranças, cálculos, apontamentos. Tudo empilhado e rotulado, metodicamente. Créditos extraordinários, créditos suplementares, créditos de guerra, créditos da Marinha, empréstimos de 1868, estradas de ferro, dívida interna, exercício de 61,
62, de 62, 63, de 63, 64, etc. Era ali que trabalhava de manhã e de noite, somando, calculando, recolhendo os elementos dos seus discursos e pareceres, porque era membro de 3 comissões parlamentares e trabalhava geralmente por si e pelos 6 colegas. Estes ouviam e assinavam. Um deles, quando os pareceres eram extensos, assinava-os sem ouvir. Homem, você é mestre e basta, dizia-lhe. Dê cá a pena. Tudo ali respirava atenção, cuidado, trabalho assíduo, meticuloso e útil. Da parede, em ganchos, pendiam os jornais da semana, que eram depois tirados, guardados e finalmente encadernados, semestralmente para consultas. Os discursos do deputado, impressos e brochados em 4, enfileiravam-se em uma estante. Nenhum quadro ou busto, adereço, nada para recriar, nada para admirar. Tudo seco, exato, administrativo. De que vale tudo isto? Perguntou Teófilo à mulher, após alguns instantes de contemplação triste. Horas cansadas, longas horas da noite até madrugada, às vezes. Não se dirá que este gabinete é de homem vadio. Aqui trabalha-se. Você é testemunha que eu trabalho. Tudo para quê? Consola-te trabalhando, murmurou ela. Ele, acerbo. Ruim consolação. Não, não, acabo com isto. Passo a ignorar tudo. Olha na Câmara, todos me consultam, até os ministros, porque sabem que eu aplico-me deveras às coisas da administração. Que prêmio? Vir para cá em maio, aplaudir os novos senhores? Pois não aplaudas nada, disse-lhe mansamente a mulher. Queres fazer-me um obséquio? Vamos à Europa em março ou abril e voltemos daqui a um ano. Pede licença à Câmara de onde quer que estejamos. De Varsóvia, por exemplo. Tenho muita vontade de ir a Varsóvia. Continuou sorrindo e fechando-lhe graciosamente a cara entre as mãos. Diga que sim. Responda que é para eu escrever hoje mesmo para o Rio Grande. O vapor sai amanhã. Está dito. Vamos a Varsóvia? Não brinques, Nanã, que isto não é objeto de brincadeira. Falo seriamente. Já há muito tempo que ando para propor a você uma viagem, a ver se descansa desta papelada infernal. É demais, Teófilo. Você mal se pôde arranjar para uma visita. Passeio é raro. Quase não conversa. Os nossos filhos apenas veem seu pai, porque aqui não se entra quando você trabalha. É preciso descansar. Peço-lhe um ano de repouso. Olhe que é sério. Vamos para a Europa em março. Não pode ser, balbuciou ele. Por que não? Não podia ser. Era convidá-lo a sair da própria pele. Política valia tudo. Que também houvesse política lá fora, sim, mas que tinha ele com ela? Teófilo não sabia nada do que ia por fora, exceto a nossa dívida em Londres, e meia dúzia de economistas. Contudo, agradeceu à mulher a intenção da proposta. Tu és boa. E um sentimento vago de esperança restituía à voz do deputado a brandura que perdera naquela grande crise moral. Os papéis sopravam-lhe ânimo. Toda aquela massa de estudos aparecia-lhe como a terra adubada e semeada aos olhos do lavrador. Não tardaria a grilar. O trabalho teria recompensa, um dia, mais tarde ou mais cedo. O grelo brotaria, a árvore daria frutos. Era justamente o que a mulher havia dito por outras palavras diretas e próprias. Mas só agora é que ele via a possibilidade da colheita. Lembrou-se das explosões de cólera, de indignação, de desespero, das queixas de há pouco. Ficou vexado. Quis rir e fê-lo mal. Ao jantar e ao café, entreteve-se com os filhos, que naquela noite recolheram-se mais tarde. Nuno, que já andava no colégio, onde ouvira falar da mudança de gabinete, disse ao pai que queria ser ministro.
Teófilo ficou sério. Meu filho, disse ele, escolha outra coisa, menos ministro. Diz que é bonito, papai. Diz que anda de carro com soldados atrás. Pois eu te dou um carro. Papai já foi ministro? Teófilo tentou sorrir e olhou para a mulher, que aproveitou a ocasião para mandar deitar os filhos. Já fui ministro, respondeu o pai beijando a testa ao nono. Mas não quero mais. É muito feio. Dá trabalho. Tu hás de ser capelão. Quem é capelão? Capelão é cama, respondeu Dona Fernanda. Vai dormir, nono. Capítulo 176. Ao almoço no dia seguinte, Teófilo recebeu uma carta por uma ordenança. Ordenança? Sim, senhor. Diz que vem da parte do senhor presidente do conselho. Teófilo abriu a carta, com a mão trêmula. Que podia ser? Tinha lido nos jornais a relação dos novos ministros. O gabinete estava completo. Não havia divergência de nomes. Que podia ser? Dona Fernanda, de fronte do marido, procurava ler-lhe no rosto o texto da carta. Via uma claridade. Percebeu que a boca sofreava um sorriso de satisfação, de esperança, ao menos. Diga que espere, ordenou Teófilo ao criado. Foi ao gabinete e tornou minutos depois com a resposta. Sentou-se à mesa, calado, dando tempo a que o criado entregasse a carta à ordenança. Desta vez, como estava prevenido, ouviu as patas do cavalo, e logo depois o galope. Rua fora, e sentiu-se bem. Lê, disse ele. Dona Fernanda leu a carta do presidente do conselho. Era um pedido para ir falar-lhe às 2 horas da tarde. Mas então o ministério? Está completo. Deu-se pressa em dizer o deputado. Os ministros estão nomeados. Não acreditava de todo o que dizia. Imaginava alguma vaga da última hora e a necessidade urgente de a preencher. Há de ser alguma conferência política, ou talvez queira conversar sobre o orçamento, ou incumbir-me algum estudo. Dizendo isto para iludir a mulher, sentiu a probabilidade das hipóteses, e outra vez se abateu. Mas 3 minutos depois, as borboletas da esperança volteavam diante dele. Não 2, nem 4, mas um turbilhão que cegava o ar.